Vamos lá, nós vamos iniciar o estudo do o Livro dos Médiuns, parte 2, Manifestações Espíritas, capítulo 20, Influência Moral dos Médiuns. Nós estamos no item número 227 e vamos começar aqui agora a analisar algumas considerações de Kardec em torno das questões que ele apresentou aos espíritos, né, falando sobre essa influência moral. Então nós começamos aqui já no item número 227, em que ele diz o seguinte: se o médium, quanto à execução, é apenas um instrumento no tocante à moral, exerce grande influência, porque o espírito comunicante identifica-se com o espírito do médium, e para essa identificação é necessário haver simpatia entre eles, e se assim podemos dizer, afinidade. O Herculano Pires, que foi o tradutor dessa edição do Livro dos Espíritos, ele comenta aqui conosco sobre simpatia, né, e afinidade, daquilo que Kardec colocou. E ele lembra que simpatia é apenas uma concordância com o modo de pensar que há entre os espíritos e o médium. A simpatia é o compartilhamento dessas ideias. Então a simpatia, a afinidade, acaba sendo, na visão de Herculano Pires, mais profunda, mais estreita a relação entre o médium e o espírito. Daí então que essa identificação é o que vai, né, trazer ali a qualidade da comunicação e principalmente o grau de interferência do médium nessa comunicação. E continua: a alma exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou de repulsão segundo o grau de semelhança ou dessemelhança entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium têm influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. No intervalo entre os bons espíritos e os maus espíritos, bem como dos bons médiuns com os maus médiuns, nós temos ali uma infinidade de qualidade entre eles, né? Então eu posso ter uma pessoa que tem boa vontade, mas muitas vezes tem uma certa preguiça, muitas vezes tem vontade de ajudar, mas não tem conhecimento. Algumas vezes tem conhecimento, mas é um pouco de orgulho, às vezes é um pouco de crítica, às vezes é um pouco de medo. Então nós temos ali, né, como qualquer ser humano, tem ali as suas virtudes e as suas imperfeições e acaba se aproximando mais dos bons ou mais dos maus, dependendo, né, exatamente da qualidade do seu caráter. E aí, naturalmente, dependendo da forma como ele se comporta dentro do trabalho mediúnico, no que diz respeito aos valores, às virtudes, à dedicação que ele tem para esse trabalho, os espíritos podem se servir dele ou não, ainda que seja, de certa forma, com um sacrifício. Então vamos dizer que eu tenho um médium que não é lá aquelas coisas em termos de dedicação, de estudo, de responsabilidade, mas, né, é alguém que tem boa vontade. Então, por falta de uma opção melhor, eu opto por ele, trabalho com esse médium. E ainda assim, né, o detalhe importante dessa relação dos espíritos com os médiuns é que primeiro os bons espíritos, sempre com a intenção de trazer um esclarecimento, de trazer uma orientação, uma consolação aos encarnados, ajudando, né, na sua mudança de caráter, na sua mudança de personalidade, na sua evolução espiritual, ele opta sempre por um bom médium, não apenas pela facilidade, mas principalmente pela credibilidade. Se eu sou um espírito que tem ali os meus valores e tenho ali a intenção de ajudar, e eu encontro um médium que acaba sendo visto pelo seu grupo, pela pequena sociedade da qual ele faz parte, como alguém que não é lá aquelas coisas, a mensagem também acaba sendo contaminada por essa avaliação
que é feita pelos seus pares, né, pelos participantes daquele grupo. Por isso, então, os espíritos sempre têm a preocupação de procurar sempre o melhor instrumento. E isso a gente viu na própria difusão da doutrina espírita nas últimas décadas, né, nas décadas passadas, quando Chico Xavier se colocava como um grande representante do espiritismo perante a sociedade. Todas as mensagens que chegavam dele, primeiro elas eram imediatamente aceitas, depois elas eram avaliadas. Ao contrário de outros médiuns, primeiro faz uma avaliação, algumas vezes uma avaliação bastante severa, e depois tem a aceitação da mensagem. Então a gente vê que a credibilidade do médium, ela simplesmente abre as portas, né? Abre as portas para a comunicação do mundo espiritual de uma forma muito natural. Então, um livro que foi publicado por Chico Xavier, a gente já sabe que é um sucesso de venda. Não pelo fato do retorno financeiro, mas pelo interesse da sociedade em adquirir uma obra daquela. Uma palestra com Chico Xavier, embora ele não fizesse palestra, mas vamos supor que ele fizesse. O próprio Divaldo Franco, por exemplo. Divaldo Franco vai fazer uma palestra em tal lugar. Nós sabemos que o evento vai ter um sucesso garantido. Agora nós pegamos um outro médium, um outro palestrante, um outro espírita que não tenha a mesma solidez, né, em termos de conhecimento, em termos de resultado do trabalho e tudo mais, né, só aqueles que vão conhecendo, aqueles que se arriscam para ver como é. Então, é exatamente isso, né, a visão que nós, enquanto encarnados, temos de um determinado indivíduo que se coloca como um instrumento do mundo espiritual, de imediato, por isso que se fala sobre a influência moral dos médiuns. O caráter do médium vai determinar exatamente qual é o caráter do espírito que se manifesta, mesmo que não corresponda à verdade. Um médium fraco, em termos de dedicação, de trabalho, de resultados, vai ser o portador da mensagem mais elevada. Nós sabemos então que o próprio espírito já acaba sendo rotulado também do mesmo caráter, do mesmo nível. Bom dia, pessoal que chegou. E continua. Se o médium é de baixa moral, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos a que ele apelou. As qualidades que atraem de preferência os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, né? Cupidez nós já lembramos que é a ganância, a ambição, a sensualidade e todas as paixões pelos quais o homem se apega à matéria. Vamos aqui então. Se o médium é de baixa moral, nós podemos lembrar que nós não falamos necessariamente do médium da casa espírita. Vamos supor que eu seja o médium e eu coloco a plaquinha na minha casa dizendo: trago de volta seu amor em 3 dias. Ou então eu desfaço qualquer tipo de trabalho, eu arrumo um emprego para você, eu tiro o olho gordo, eu faço qualquer coisa por um preço bem tranquilo, um preço bastante acessível, inclusive eu cobro no cartão se vocês desejarem. E aí então, os espíritos amigos que estão ali próximos a mim, dispostos a me ajudar, percebendo a minha conduta, a minha postura diante do trabalho mediúnico, naturalmente eles não vão ter interesse em alimentar essa minha ganância, essa minha ambição. Então eles naturalmente vão se distanciar. E aqueles outros espíritos, aqueles espíritos que são mais afins, que têm mais afinidade com a minha conduta, com o meu modo de pensar, eles então serão aqueles que vão me dar o suporte. Mas não acontece que eu, como médium, eu não faço a solicitação para esses espíritos inferiores. Eu vou pedir para o meu anjo da guarda, para o anjo protetor da pessoa que vem ser atendida, dos espíritos mais elevados, eu rogo a Jesus a presença dele, e naturalmente não serão esses espíritos que virão a me atender. Serão outros que têm afinidades comigo, afinal de contas eu abri as minhas portas mentais para que eles viessem trazer a sua influência. E aqui nós temos então algumas características dos bons médiuns e dos maus médiuns, né? Então nós temos aqui a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo e o desprendimento das coisas materiais. E aí nós falamos em termos de, por exemplo, só esse desprendimento das coisas materiais já mostra claramente que se eu cobro por um trabalho feito em nome da caridade espiritual,
e eu cobro por isso, já mostra que meu interesse, na verdade, é que eu me beneficie materialmente daquilo que os espíritos vêm me oferecer assim, em termos de assistência para as pessoas que necessitam da minha orientação. Então não serão eles que estarão aqui comigo com toda certeza. Simplicidade de coração é mostrar a humildade, é mostrar o reconhecimento das suas imperfeições, é demonstrar o esforço para fazer um trabalho sempre de melhor qualidade. O amor ao próximo também, demonstrar caridade sem aquela ideia de superioridade que normalmente o nosso orgulho acaba colocando, né? Porque é exatamente o que a gente vê. Nós temos muitos médiuns que prestam esse tipo de trabalho, né, de orientação às pessoas, que eles se vestem e se caracterizam, né, ou adornam o ambiente como se eles fossem verdadeiros deuses. E isso mostra exatamente ali o apego às coisas materiais. Que coisas materiais seriam essas que Kardec se refere? Não é apenas ao dinheiro, é a fama, é a importância, é o poder que ele pode exercer sobre as pessoas. Então, de dizer para alguém, olha, eu sou capaz de resolver todos os seus problemas. Isso mostra claramente a prepotência, a arrogância característica das pessoas que são orgulhosas e que trabalham nesse meio, né? Nós temos aqui também o egoísmo, que é bastante claro, né, para nós, né, o egoísta que vê só as suas necessidades como mais importantes e muitas vezes acaba, inclusive, utilizando do sofrimento alheio para poder se beneficiar. Como pode, por exemplo, dramatizar, acrescentar alguma ideia mais dolorosa, mais temerosa, para poder fazer com que aquela pessoa fique completamente sob sua dependência. Aquele médium que se vê, por exemplo, eu sou o seu guru, só eu sou capaz de resolver os seus problemas, você depende de mim para ser feliz. Isso naturalmente mostra, né, a imperfeição do caráter. A inveja, o ciúme, né, a inveja entre os médiuns, né, nós temos isso também da mesma forma dentro da própria instituição. No caso, quando a gente fala sobre orgulho e egoísmo dentro de médiuns num grupo espírita, é aquele médium que diz assim, que sem mim esse grupo mediúnico não funcionaria. Se não fosse por mim, o nosso grupo não seria o que é hoje. Se não fosse por mim, nós não teríamos o público que nós temos nessa instituição. E nós vemos isso tanto entre médiuns, como da mesma forma também palestrantes, trabalhadores, servidores, de um modo geral. Eu faço um trabalho de caridade, e se não fosse por mim, esse trabalho não funcionaria. E é a mesma coisa também. Um trabalho de estudo dentro da instituição, um trabalho de direção dentro da instituição. O ciúme, né, quando nós temos ali alguém que recebe mais valor do que nós começamos então a querer aquela mesma posição. O ódio, que já é aquele grau mais avançado da nossa imperfeição, quando a gente começa então a competir e a combater os nossos semelhantes que trabalham na mesma seara. A cupidez, essa ambição de alguém que começa a trabalhar sempre visando uma posição mais elevada, seja uma posição administrativa dentro do grupo, né? Eu começo com aquele médium que faz o trabalho de suporte, ou seja, eu estou ali no grupo, fico sentado ali no cantinho, dando ali as minhas vibrações, mas na verdade eu tenho a ambição de ser o dirigente, o coordenador daquele grupo mediúnico. E aí então eu começo a trabalhar visando sempre uma posição, sempre querendo ocupar, me infiltrar no meio do grupo, né? Sendo que naturalmente a gente sabe que se destacam aqueles que demonstram naturalmente maior capacidade no trabalho. Então, se eu sou um médium que sou bem estudado, que tenho simplicidade, que tenho respeito pelos amigos e tudo mais, eu naturalmente vou ascendendo, né, nessa escala dentro do grupo, para que eu possa dar a minha contribuição daquilo que eu tenho de melhor valor. Agora, aqueles que têm ambição, na verdade, eles procuram sempre ultrapassar por cima das pessoas, sempre tentar, né, como se diz popularmente, puxar o tapete do outro para que ele possa arrumar essa posição. Se ele não faz isso na prática, a intenção dele é essa. Então nós temos essa competitividade dentro do grupo. Imagina, por exemplo, um palestrante, né, eu faço meu estudo durante um dia da semana no meu centro espírita, e aí eu tenho uma quantidade de pessoas, e o outro colega que faz num outro dia e tem também ali faz ali apresenta o seu tema, tem muito mais público do que o meu. Então eu fico me perguntando intimamente o que ele tem que eu não tenho.
Por que a palestra dele é sempre mais procurada do que a minha? Esse tipo de sentimento nem sempre é demonstrado na prática. Para ele chegar e falar assim, olha, estou insatisfeito, eu quero fazer isso não está certo. Então ele guarda aquilo para dentro dele mesmo, e isso interfere naturalmente no seu modo de pensar. E aí naquela relação do mundo espiritual com o mundo físico, em que os espíritos procuram sempre aqueles médiuns, né, aqueles trabalhadores que podem favorecê-los, né, dentro do trabalho que eles precisam realizar entre os encarnados, podem perceber que a posição dele é uma posição muito tranquila diante do grupo, mas que dentro da sua mente essas imperfeições estão ali em ebulição. E isso acaba interferindo, porque na verdade aquilo que os espíritos passam em termos de orientação passa naturalmente por essa crítica, por esse julgamento que o médium acaba fazendo diante da posição em que ele se encontra. A sensualidade e todas as paixões que o homem se apega à matéria. E aí nós temos então essa parte da sensualidade, que é o seu comportamento, né? Essa busca de sensações, essas paixões que apegam o homem à matéria, que seria os vícios, as tendências, os comportamentos. Por isso nós temos aqueles médiuns que trazem ali os seus vícios, né? Como por exemplo, aquele médium que gosta, por exemplo, né, do álcool, do tabagismo, da alimentação excessiva, do comportamento sensualista desequilibrado, dos interesses no seu mundo hoje, né, naquilo que ele busca na sociedade em termos de aquisições. Tudo isso acaba interferindo drasticamente no comportamento dele com relação ao mundo espiritual. Por isso, então, a gente lembra sempre, né, que o nosso comportamento fora do centro espírita reflete diretamente no trabalho realizado dentro da instituição. Bom dia, pessoal que chegou. E continua para nós. 228. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus, mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é essa a que menos a gente se confessa a si mesmo. O orgulho tem posto a perder numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades, que sem ele seriam instrumentos excelentes e muito úteis. Tornando-se presa de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiramente pervertidas, depois aniquiladas, e diversos se viram humilhados pelas mais amargas decepções. O orgulho se manifesta nos médiuns por sinais inequívocos, para os quais é necessário chamar a atenção, porque é ele um dos elementos que mais devem despertar a desconfiança sobre a veracidade das comunicações. Começa por uma confiança cega na superioridade das comunicações recebidas e na infalibilidade do espírito que as transmite. Disso resulta um certo desdém por tudo o que não procede deles, que julgam possuir privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se enfeitam os espíritos que se dizem seus protetores os deslumbra, e como o seu amor próprio sofreria se tivessem de se confessar enganados, repelem toda a espécie de conselhos, e até mesmo os evitam, afastando-se dos amigos e de quem quer que lhes possam abrir os olhos. Se concordarem em ouvir essas pessoas, não dão nenhuma importância às suas advertências, porque duvidar da superioridade do espírito que os guia seria quase uma profanação. Chocam-se com a menor discordância, com a mais leve observação crítica, e chegam às vezes a odiar até mesmo as pessoas que lhe prestam serviços. Favorecendo esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores, esses mesmos espíritos tudo fazem para os entreter nas suas ilusões, levando-os ingenuamente a considerar os maiores absurdos como coisas mais sublimes. Assim, confiança absoluta na superioridade das comunicações obtidas, desprezo pelas que não vierem por seu intermédio, consideração irrefletida pelos grandes nomes,
rejeição de conselhos, repulsa a qualquer crítica, afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas, confiança na própria habilidade, apesar da falta de experiência, são essas características dos médiuns orgulhosos. Aqui eu li toda essa parte porque aqui tudo que foi falado sobre o orgulho, né, foi aqui bem resumido nessa passagem, a gente não precisava ilustrar muito. Mas aqui só nesse final, nós temos aqui, por exemplo, confiança absoluta na superioridade das comunicações obtidas. Ele sempre vai achar que tudo aquilo, o conteúdo da mensagem que ele trouxe, é sempre um conteúdo nobre, elevado, correto, que está completamente isento de qualquer tipo de equívoco, qualquer tipo de retoque. Então ele sempre se acha assim, o que vem através de mim é sempre perfeito, não precisa fazer alteração nenhuma. E isso porque os espíritos que vêm falar através de mim são espíritos sempre superiores e eu não estou sujeito a influências inferiores. Essa é a ideia inicial. Depois, desprezo pelas que não vierem por seu intermédio. E aí é bastante comum quando a gente tem naquele grupo, né, vários médiums trabalhando principalmente com psicografias, né, já que essas mensagens são sempre transmitidas ao público, né, por serem escritas, mas nós temos ali também os espíritos que vêm se manifestar através da psicofonia, por exemplo, né, que nós estudamos ontem, que é a mediunidade de incorporação, na verdade, né? Bom dia, pessoal. Então nós temos ali, por exemplo, no nosso grupo, eu sempre recebo a visita dos espíritos que são orientadores, sempre trazendo uma mensagem de estímulo, uma mensagem de fortalecimento para o grupo, de motivação. E o colega do lado é sempre aquele que recebe a visita de espíritos sofredores. Na nossa cabeça, né, o espírito sofredor é sempre o coitadinho, aquele desequilibrado. E como a gente estuda sempre que o médium deve ter afinidade com os espíritos, nós entendemos que o caráter do espírito também tem afinidade com o caráter do médium. Só que, na verdade, nós lembramos sempre que um espírito sofredor sofre exatamente pelas suas imperfeições morais, sofre muito por causa dos seus valores equivocados. E aí então ele vem através de um médium, um bom trabalhador, para poder trazer ali os seus dramas e as suas angústias. E, na verdade, essa afinidade fluídica não significa necessariamente uma afinidade de caráter. Então, quando nós temos essa ideia de que os espíritos se aproximam sempre com os médiuns com quem eles têm afinidade, nós já começamos a julgar. Se por acaso eu sou um médium que começa a receber muitas comunicações de espíritos suicidas, a ideia qual é? Que eu sou um indivíduo que tem tendência suicida. Se por acaso eu sou um espírito eu sou um médium que só recebe ali espíritos obsessores, significa que eu sou aquele médium que tem uma afinidade muito grande com os valores dos obsessores. E se por acaso do lado eu tenho um médium que só recebe orientação de espíritos mais elevados, já começa então aquela ideia do preconceito, de começar a ver, de começar a traduzir no médium, dentro do trabalho que ele realiza, porque existe uma diferença significativa entre você ter afinidade com o espírito e atraí-lo para as suas comunicações, para o trabalho mediúnico, e o trabalho realizado dentro de um centro espírita, onde esses espíritos são encaminhados para serem ajudados através daquele médium. Existe uma diferença significativa. Então, na verdade, não é o médium no centro espírita que atrai aqueles espíritos. Os espíritos são conduzidos para trabalharem através dele. Agora, se eu sou médium, digamos assim, um médium independente, aquele médium que trabalha de uma forma autônoma, e esses espíritos começam a se manifestar de uma forma contínua, de uma forma frequente, já começa a mostrar que, na verdade, sou eu que estou atraindo. Então Kardec, quando ele trazia para nós essas orientações, a gente lembra sempre que a explicação era direcionada principalmente para aqueles que estavam começando a fazer um trabalho um trabalho mediúnico pessoal. Então ele dentro de casa, ele se comunicava com seus espíritos familiares, com seus espíritos amigos, gostariam de conhecer, né, o mundo espiritual por si só, sem nenhuma intenção, por exemplo, de prestar nenhum tipo de serviço de caridade, de moralidade. Já no centro espírita, o objetivo da reunião mediúnica é o trabalho.
individualmente, o objetivo que eu tenho é de ou da minha satisfação pessoal, de conversar com os espíritos com quem eu tinha afinidade, ou de curiosidade. É daí então que o caráter do médium ali é fundamental. Já no grupo espírita ele recebe naturalmente a influência do grupo. E aí então ele se torna mais contido, se torna mais equilibrado. Mas se intimamente ele traz esse desequilíbrio, ele começa então a provocar, né, esse desequilíbrio no grupo, pelo fato das mensagens que chegarem através dele começarem a fazer com que ele se torne mais importante do que realmente ele é. Araci colocou: o médium tem que ter muito equilíbrio e amor no coração para receber os espíritos sofredores e suicidas. A gente lembra sempre também, Araci, que nesse caso, para trabalhar com esses espíritos, que são espíritos que têm uma vibração bastante desequilibrada, emoções bastante desequilibradas, os espíritos trabalhadores do grupo também dão muito suporte para o médium. Então o médium, por si só, ele pode nem sempre ter condições de trabalhar com esses espíritos, mas pelo fato dele ser um médium que fluidicamente permite a manifestação dessas entidades, ele tem o suporte dos espíritos amigos, que estão ali magneticamente, mentalmente, vibratoriamente dando suporte para ele. Tanto é assim que muitas vezes recebe um espírito sofredor e acaba o trabalho, o médium se encontra praticamente renovado. Isso porque os espíritos estão ali para ajudá-lo, né? O fluido faz a diferença, o conhecimento faz a diferença, o equilíbrio, porque nesse caso, se os espíritos sofredores ou um espírito suicida vem se manifestar e o médium está consciente dessas manifestações e ele fica então armazenando essas histórias na cabeça, ele pode sofrer uma influência pelo fato dele mesmo criar uma circunstância dentro dele. É o que acontece, por exemplo, nos tratamentos de psicólogos. Se o psicólogo não souber separar a vida pessoal dele da vida profissional, ele acaba levando para casa o drama dos seus pacientes. Chega em casa ali, chora e lamenta porque um paciente estava desequilibrado, porque um paciente estava sofrendo. Qual psicólogo que aguentaria trabalhar dessa forma? O médico, o enfermeiro, qualquer pessoa que trabalha nessa área de saúde, um assistente social, qualquer pessoa. Se você trabalha com isso e você não sabe separar, imagine um assistente social que vai trabalhar com crianças abandonadas. Se ele não tiver um equilíbrio emocional, ele vai querer levar todas as crianças para casa. E como ele não consegue fazer isso, ele vai viver com aquela eterna frustração, aquela eterna lamentação, e isso vai prejudicar muito o seu desempenho. O médium é a mesma coisa. Se nós trabalhamos num grupo mediúnico e temos contato contínuo com espíritos dessa natureza, e nós não sabemos separar as coisas, porque nós lamentamos pelo sofrimento daquele espírito, mas nós temos que valorizar o trabalho que estamos fazendo. Não podemos absorver aquilo que acontece. Então, é uma série de elementos. Fluidicamente, é aquilo que permite que os espíritos se comuniquem. Em termos de conhecimento que ele tem, o conhecimento e o equilíbrio emocional vai trazer para ele uma estabilidade, e essa estabilidade vai exercer uma influência sobre o espírito, para ajudá-lo também no seu reequilíbrio. Então, na verdade, quando um espírito se manifesta numa reunião mediúnica, ele recebe primeiro a assistência do plano espiritual, que está ali junto dele, magneticamente também ajudando, através das orientações e conselhos, para que ele possa se equilibrar. Através do médium, ele vai absorver o equilíbrio que o médium apresenta, e depois das orientações que ele recebe da equipe encarnada que se encontra ali presente, através das orientações. Então é um trabalho em várias etapas, que acontece praticamente ao mesmo tempo. E para isso o médium tem que estar bem equilibrado. Tanto é assim que se nós formos para uma reunião mediúnica e o dirigente perceber que existe um médium que não está bem em termos de saúde emocional, saúde psicológica, saúde física, seja lá qual foi o problema que ele estiver vivenciando, ele acaba sendo afastado das manifestações, embora possa fazer parte do grupo ainda, para fazer aquele trabalho de sustentação. Mas é exatamente o bom senso que vai dizer: você não está em condições de ajudar ninguém, que na verdade você precisa ser ajudado. Então a necessidade do médium perceber exatamente que se eu trabalho com isso, eu tenho que ter atenção dobrada, para manter sempre o meu equilíbrio em dia, para que eu possa oferecer a esses espíritos desequilibrados o recurso para que eles possam se equilibrar também. E continua aqui para nós. Consideração irrefletida pelos grandes nomes, aí no caso os médiuns que recebem, seja pessoalmente em suas casas, no local onde eles trabalham, algumas vezes chegam para nós
espíritos que trazem títulos, né, nas suas assinaturas, títulos, né, que são bastante considerados pela nossa sociedade. Então imagina, por exemplo, eu recebendo uma psicografia de um santo, já que os santos são vistos pela nossa sociedade como espíritos muito elevados, ou personalidades que viveram entre nós, como artistas, como políticos, como desportistas, como pessoas da nossa sociedade, que têm ali grande relevância, né, para nós, que buscamos sempre essa ideia da popularidade, do populismo e coisa e tal. E aí então chega uma comunicação com uma assinatura de grande reconhecimento pela sociedade, e eu não paro para pensar, será que é esse espírito mesmo? Eu já vou dizer assim, não, como eu sou capaz de fazer isso, não vejo nada de espantoso que esse espírito se manifeste através de mim. Eu acho absolutamente natural que o Michael Jackson venha trazer uma psicografia para mim. Aí aqueles médiuns que trabalham com ele vão olhar para ele e falar assim, você tem certeza que é esse espírito? Por que ele viria através de você? Porque já começa por aí, a gente começa a perguntar, por que ele se comunicaria através de você? O que você pode oferecer de contribuição para ele? Qual é exatamente o conteúdo da mensagem que ele trouxe através de você? Então a gente já começa a trazer ali aquela série de questionamentos. Da mesma forma que nós vemos hoje, só para fazer uma comparação, da mesma forma que nós vemos hoje os casos que acontecem, por exemplo, dentro das igrejas católicas, protestantes, né, as evangélicas, alguém que diz assim que o Espírito Santo se comunicou através de mim. A gente vai dizer assim, imagina, Espírito Santo, isso aí foi um espírito mentor que estava lá com ele e se manifestou. É ele que acha que é o Espírito Santo. Então a gente diminui o valor da comunicação daquele espírito. Se é para nós, não, o espírito mentor veio falar comigo. Sim, foi um espírito mentor. Não foi o espírito comum, foi o meu mentor que veio falar comigo. Então a gente tenta exaltar as manifestações que acontecem na nossa instituição. Isso é tudo uma questão de orgulho. Sempre querer menosprezar aqueles com quem nós não concordamos e querendo exaltar aquilo que vem através de nós. Bom dia, Milton. Isso tudo é manifestação de orgulho. Então, consideração irrefletida pelos grandes nomes. Então, sempre pensar que, na verdade, o mais importante para nós é o conteúdo da mensagem e não a assinatura daquele que trouxe a comunicação. Rejeição de conselhos. É a mesma coisa, né? Você apresenta o resultado do seu trabalho, aí vem alguém e diz assim, olha, posso te dar um conselho? Procura trabalhar dessa forma diferente. Evita, por exemplo, esse tipo de postura. Evita falar para todo mundo aquilo que você faz no centro. Não fica espalhando para todo mundo que o espírito que assinou com esse nome veio através de você. Aí então ele já começa, mas por quê? Eu tenho mais é que falar mesmo, mas as pessoas têm que reconhecer isso. E na verdade eles não estão tão preocupados em dizer que os espíritos se manifestaram. Né? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Então, o que a gente vê é exatamente isso, né? Porque o indivíduo, na verdade, ele quer se autopromover através daquilo que veio do plano espiritual. E para os espíritos que estão ali atentos, isso para ele assim é uma festa. Porque percebe que o médium gosta disso. E percebe que ele aceita isso com facilidade, pronto. Isso pode acontecer dentro de um centro espírita, inclusive como próprio teste para o grupo. Porque todos estão ali conversando, todos estão ali trocando ideias sobre o trabalho que estão desenvolvendo. E aí então vem um espírito, que é um espírito, digamos, inferior nos seus objetivos, nas suas intenções. E aí traz uma comunicação através de um médium do grupo com uma assinatura e com um conteúdo que exalta o orgulho dele. E aí depois então ele começa a passar isso para o grupo e o grupo tem a necessidade de fazer um julgamento daquilo que está sendo transmitido. E esse julgamento é dizer assim, olha, vamos analisar essa mensagem com cuidado. E aí começa a colocar em teste o caráter não apenas individual dos participantes, mas coloca em jogo o caráter do próprio grupo, a forma como você vai orientar aquele colega, de que forma que você vai transmitir o conselho para ele, de que forma que você vai aceitar a contra, né, o contragolpe dele, digamos assim, né, daquilo que foi passado para ele.
E aí então o grupo começa a conversar, a se ajustar, e muitas vezes pode até se desestabilizar. E essa desestabilização que acontece no grupo vem exatamente disso. Quer dizer, o próprio grupo estava desequilibrado nos seus dirigentes, nos seus colaboradores. E esse tipo de prova de caráter acontece com frequência nas instituições. Quando eles percebem que o grupo começa a se desentender em virtude de personalismo, de individualismo dos participantes, os próprios espíritos deixam a coisa rolar para ver o que vai acontecer. É daí então que muitas vezes uma instituição inteira acaba sendo comprometida pelo fato dos participantes de um grupo mediúnico não estarem equilibrados. Aquilo que vem sendo estudado, por exemplo, lá na sala, na Unidos pela Doutrina, né, da Rua Estrela, da Andréia, de quinta-feira, estudando o livro Aconteceu na Casa Espírita, trata exatamente dessa questão. Os espíritos estavam ali assediando aquele grupo, oferecendo para eles, né, munições para que eles pudessem se atacar, para que eles pudessem cometer os seus equívocos dentro do grupo e fora da instituição também, e acabava comprometendo todo o trabalho que era realizado. E isso tudo por quê? Exatamente por causa dessa rejeição de conselhos, essa repulsa a qualquer crítica, como está dizendo aqui Kardec, afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas. Começa a ver então ali quem faz parte da panelinha, quem não faz parte da panelinha, aquela ideia de sofrer bullying dentro de uma instituição, isso é real. Quem são aquelas pessoas que são mais aceitas, quem não são? E continua para nós aqui. Confiança na própria habilidade, apesar da falta de experiência. Aí são aqueles médios que começam agora, mas muitas vezes demonstram uma grande potência para o trabalho mediúnico. E essa potência reflete exatamente, né, na quantidade de informações que ele recebe, na quantidade de espíritos que participam do seu trabalho. E aí então ele se julga, né, como sendo especial, exatamente porque qualquer espírito pode se manifestar através dele. Isso tudo é resultado do próprio orgulho. E Kardec lembra que necessário lembrar ainda que o orgulho é quase sempre excitado no médium pelos que dele se servem, ou seja, pelo público que recebe a comunicação, daqueles que se servem do médium para poder fazer isso. Se possui faculdades um pouco além do comum, é procurado e elogiado, julgando-se indispensável e logo afetando áreas de importância e desdém quando presta o seu concurso. Já tivemos de lamentar várias vezes os elogios feitos a alguns médiuns com a intenção de encorajá-los. Então, na verdade, são elogios que são feitos com a intenção de encorajá-los, quer dizer, isso mesmo, você é um ótimo médium, continue trabalhando assim. Ao invés dele pensar assim, muito obrigado pelo seu elogio, vou continuar trabalhando assim mesmo, ele vai dizer assim, realmente eu sei, é isso mesmo, eu sou bom, eu sou o máximo. E aí então ele começa naturalmente a se afastar da companhia daqueles espíritos que são os mais equilibrados para ajudá-lo na tarefa que tem que desempenhar, exatamente porque não desejam alimentar o seu ego. Se ele se acha tão importante assim, então ele pode fazer tudo sozinho. Não há necessidade da assistência espiritual. E até porque também, como eu falei para vocês, o médium, da forma como ele é visto pelos participantes de um determinado grupo, afeta diretamente na qualidade da mensagem que está chegando. Mais uma vez, eu sou um espírito de boa vontade, desejo trazer uma comunicação, levar uma comunicação aos encarnados através daquele médium, mas pelo fato dele ser visto como um médium orgulhoso demais, metido demais, se acha especial demais, as pessoas vão dar pouca importância para aquilo que vai ser transmitido através dele. E aí então de que adianta eu me esforçar tanto para poder ajudar os encarnados, sendo que o médium acaba ofuscando não a mim como espírito, mas ofuscando aquilo que foi trazido como mensagem, que era tão importante para a assistência daquele grupo. E aí então o espírito não tem mais interesse em trabalhar com ele, mas outros espíritos estão ali, porque a mediunidade não se fecha simplesmente porque um espírito deixa de trabalhar com o médium. Ela continua aberta para que outros possam fazer a mesma coisa. É aquela cadeira vaga
né, que nós temos ali na empresa. A cadeira está vaga, qualquer pessoa vai lá e senta. Se é uma pessoa responsável, ela vai se perguntar: será que eu tenho condições de fazer aquilo? Será que eu posso fazer aquilo? Se é alguém que não tem muito valor, ele simplesmente vai olhar para um lado, olha para o outro, senta na cadeira e faz de conta que é dele. Assim acontece também com os próprios espíritos. E continua. Bom dia, pessoal. 229. Ao lado desse quadro, vejamos o do médium verdadeiramente bom, em que se pode confiar. Então vamos aqui ver agora como um bom médium pode trabalhar, e essa é exatamente a referência que nós temos que ter. Suponhamos primeiro uma facilidade de execução suficientemente grande para permitir que os espíritos se comunicam livremente, sem o embaraço de qualquer dificuldade material. Então aquele médium polivalente, que os espíritos veem, encontram uma grande facilidade de afinidade fluídica e também intelectual, né, do conhecimento que eles vêm transmitindo. Então já acham essa facilidade de comunicação. Isto posto, né, ou seja, a gente parte do princípio de que aquele médium é um médium muito bom para ser trabalhado. Isto posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente. E, para tanto, o que mais nos deve interessar não são os nomes, mas a linguagem. Jamais ele deve esquecer-se de que a simpatia que conseguir entre os espíritos bons está na razão dos esforços para afastar os maus espíritos. Então a gente lembra sempre, né, que para poder, conforme os espíritos dizem para nós, nesse próprio capítulo que trata da influência espiritual lá no Livro dos Espíritos, é a questão 469, se não me engano, que Kardec pergunta, né, o que nós podemos fazer para afastar os maus espíritos? E a resposta é clara: é só você fazer o bem. Dedicar-se a esse trabalho, confiar em Deus. Então, na verdade, é esse esforço que ele demonstra que vai fazer com que o resultado do seu trabalho seja ali, tenha a contribuição dos espíritos mais elevados. E continua. Jamais ele deve esquecer-se de que a simpatia que conseguir entre os espíritos bons está na razão dos esforços para afastar os maus. Convicto de que a sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem, não se prevalecerá dela de maneira alguma, nem se atribuirá qualquer mérito por possuí-la. Aí já é aquela postura de humildade. Então ele não vê isso como um dom divino, ele vê isso como uma ferramenta de trabalho, que é muito diferente. Quando a gente começa a ver isso como um dom divino, e isso acontece em qualquer ambiente religioso, quando ele começa a se achar mais especial do que realmente é, ele já começa então a afastar aqueles que têm uma intenção nobre de trabalhar com ele. Porque sabe que o trabalho que ele realizar vai fazer com que ele se torne mais vaidoso, mais orgulhoso daquilo que ele faz. E que ele acabe recebendo, né, recebendo aquele título de estrelato dentro do grupo onde ele trabalha. E ele vai fazer isso através dos espíritos. Porque o médium, por si só, ele é simplesmente uma pessoa comum. O médium só vai fazer diferença com o trabalho que os espíritos vão fazer através dele. E aí então, se um espírito é nobre e percebe que o seu trabalho não vai atingir o objetivo, ele simplesmente deixa de fazê-lo. E aqui então, convicto de que sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem. E ele não vai então se prevalecer de achar que realmente ele é uma pessoa de grande mérito. É aí então que todas as vezes que se estuda a mediunidade, vem aquela orientação dizendo para nós, né, que na verdade o médium é um grande devedor, é alguém que tem que trabalhar muito mais do que as demais pessoas, alguém que precisa se dedicar muito mais para o seu aprimoramento, e os espíritos insistem nisso exatamente para evitar esse tipo de ilusão de que aquilo que ele faz é algo especial. É o trabalho, né, o dia a dia do trabalho que vai fazer com que ele se esclareça cada vez mais. E continua.
recebe como uma graça as boas comunicações, devendo esforçar-se por merecê-las através da sua bondade, da sua benevolência e da sua modéstia. Aí quando se fala em modéstia dentro da mediunidade, inevitavelmente a gente não tem como deixar de relembrar a forma, né, como o trabalho realizado por Chico Xavier era feito. Ele fazia o trabalho e era constantemente policiado, tanto pelos espíritos que chamavam a sua atenção para todos os cuidados naquele desempenho, e da mesma forma também em contrapartida, todos os elogios que ele recebia do público, que vinha, né, até mesmo de boa vontade, vamos dizer assim, né, tentando agradecer, tentando reconhecer realmente a nobreza daquilo que ele faz, mas os espíritos estavam sempre ali próximos, chamando a atenção para que aquilo não lhe subisse à cabeça, para que ele não se achasse realmente um enviado divino para fazer as coisas, como normalmente acontece. Nós temos muitos missionários religiosos que tinham um potencial mediúnico significativo, que com o passar do tempo acabavam adotando aquela ideia de um santo vivo. Né? Porque quando se fala em santo vivo, é aquele, né? Porque o santo, para poder receber a canonização, ele precisa desencarnar, ele precisa realizar os seus milagres dentro dos padrões da igreja e tudo mais, né? Então, encarnado, ele começa a se ver como alguém especial, um grande missionário. Muitas vezes ele mesmo se atribui esse título, dizendo, né, eu sou um missionário, eu vim para fazer tal coisa. Então ele começa a se achar especial demais e começa a se destacar, inclusive, né, das pessoas que estão próximas. Ele mesmo se promove a esse título. E somado a isso, as pessoas também reconhecem o seu potencial. E como a gente lembra sempre que nós, encarnados, temos uma facilidade muito grande de nos deslumbrarmos com aquilo que vem do mundo espiritual, em termos de mistérios, do sobrenatural, e tem alguém que tem a capacidade dessas grandes realizações, não dá outra. Faz aquela combinação, então, né, daquilo que eu tenho de imperfeição, somado com aquilo que eu recebo de elogios. Aí é uma combinação mortal, vamos dizer assim. E continua. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Então, se orgulhar significa eu sou o cara, porque eu sou muito bom, porque os espíritos só vêm falar através de mim porque eu fui eleito para isso. Enquanto que o outro, ele se humilha por se considerar sempre digno desse favor. E é aquele que se coloca, eu realmente sou um instrumento. Beleza. Eu sou um instrumento do plano espiritual e eu sirvo aquilo que eles desejarem em benefício da humanidade. E é muito difícil, né? Porque quando a gente fala sobre elogios, a gente lembra que o elogio e o reconhecimento, ele é para nós algo difícil de lidar desde a nossa infância. Quando a gente começa então a competir com os nossos colegas por causa da nota que nós tiramos, quando o professor chama todo mundo, né, começa a pegar as provas que nós fizemos e começa a entregar as correções. E ele fala, fulano, nota tal, fulano, nota tal. Aquele que tirou uma nota mais alta começa a olhar para os outros assim, cheio de orgulho, né? E é até um orgulho gostoso, digamos assim, pelo fato de nós irmos bem sucedidos, mas inevitavelmente a gente começa a fazer comparação. Porque eu sou bom e você não é. Eu passei de ano naquela matéria e você não passou. A professora tem uma preferência melhor por mim do que por você. Então, desde aquela época, a gente tem essa dificuldade de lidar com os elogios. Quando a gente faz, por exemplo, né, participa das competições escolares, né, dos jogos, das aulas de educação física, tem aquela competição, aquelas brincadeiras que são feitas, uma equipe ganha da outra e, inevitavelmente, alguém vai começar, então, a tirar, né, a apresentar, né, aquelas brincadeiras, né, fazer aquelas brincadeiras de que eu sou melhor e você não é, porque eu faço e você não faz. Então a gente lida, na verdade, com orgulho desde que nós somos pequenos. Quando se ganha um brinquedo, você faz uma comparação que o seu brinquedo de Natal era melhor do que o brinquedo do outro, isso já é exaltação do orgulho. E quando a gente cresce e se torna adulto, a gente acha assim, não, agora que eu sou adulto, que eu tenho uma compreensão melhor, então eu posso lidar com isso com mais facilidade. Pelo contrário. Depois de tanto tempo, tantas décadas, digamos assim, vivendo em torno do orgulho, eu sinto orgulho porque o meu time ganhou, porque o meu país é melhor do que o seu. Nós estamos o tempo todo tendo o nosso orgulho exaltado. E a gente diz assim, né, o orgulho de ser brasileiro. Até essa história, né, do Papa virou assim.
Os argentinos orgulhosos porque o Papa é argentino. Olha o orgulho também aí. O Papa até fez uma brincadeira, né, antes de ontem, ele diz assim, né, que Deus é brasileiro, vocês ainda querem um Papa? Ele ainda levou na esportiva essa brincadeira toda que a gente que é feita, né? Mas é exatamente isso. Ó, nas situações mais simples do nosso cotidiano, nós sempre temos o nosso orgulho exaltado e nos orgulhamos desse orgulho, né? Essa que é pior. E aí, então, quando você faz um trabalho mediúnico em que você se torna alguém importante num trabalho tão nobre que esse trabalho espiritual, esse trabalho assistencial, e as pessoas então, né, derramam os seus elogios, as suas gratidões, como é que a gente vai conseguir resistir a isso? É esse equilíbrio que, né, que a gente tem que desenvolver constantemente nessa tarefa. E que inicialmente a gente tem que lembrar sempre que ser médium não é alguém que tem grande potência para fazer alguma coisa, porque quem faz são os espíritos. Existe uma diferença muito grande entre eu ser muito competente para realizar um trabalho e eu ter potência para oferecer aos espíritos que são competentes a facilidade para esse trabalho. Então é esse reconhecimento que a gente tem que ter e essa é a luta constante que nós temos também que desenvolver. Muitas vezes tem gente que gosta de dizer assim, né, você sabia que eu faço parte do centro espírita tal? Que ele é o melhor centro espírita que existe? Até nisso a gente acaba competindo com os nossos colegas espíritas. Onde que você estuda, onde você trabalha? Eu trabalho no centro espírita ali na esquina da minha casa. E você? Eu trabalho naquele prédio de 10 andares que tem lá no centro da cidade. Eu trabalho naquele lugar. E se acha especial por isso. Essa competição é constante na nossa vida. Essa influência também é constante. E dentro do meio espírita não é diferente. Vamos em frente. 230. Aqui agora a gente vai tentar. Tem bastante coisa que tem que ser falada por aqui. A gente vai então por partes. Não dá para falar tudo hoje. Nós temos aqui agora então o texto número 230. Kardec coloca: a instrução sobre esse assunto nos foi dada por um espírito de que já reproduzimos muitas comunicações. Aqui no caso fala de Erasto que foi discípulo de Paulo de Tarso, naquela época da difusão da Boa Nova, e aí então veio também trazer grandes contribuições. Aliás, a gente lembra sempre que dentro do trabalho mediúnico feito por Kardec, feito pelos trabalhadores da sociedade daquela época, tinha uma grande participação de Erasto, desse campo mediúnico. Quando se falava sobre o comportamento do plano espiritual, por que os espíritos fazem isso, por que os espíritos são assim, isso São Luís participava com grande frequência. Mas nessa parte de mediunidade, Erasto é aquele que mais ajudava também. Então vamos lá. Erasto diz o seguinte: já o dissemos, os médiuns, como médiuns, exercem influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica de transmissão telegráfica entre dois lugares distantes da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como telegrafista sobre o aparelho. Quer dizer, da mesma maneira que o tique do telégrafo vai traçando, a milhares de léguas, numa tira de papel os sinais reprodutores do despacho, nós também nos comunicamos através das distâncias imensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado, aquilo que desejamos vos ensinar por meio do aparelho mediúnico. Mas, assim também como as influências atmosféricas frequentemente atuam sobre as transmissões telegráficas e as perturbam, a influência moral do médium age algumas vezes sobre a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo e os perturbam, porque somos obrigados a fazê-los atravessar um meio contrário. Esse meio contrário é exatamente a resistência moral que o médium apresenta. Você quer falar sobre nobreza para um espírito que é orgulhoso, você quer falar de caridade para um espírito, para um médium que é egoísta. E é aí então que começa a ver ali, né, os entraves das comunicações. Entretanto, na maioria das vezes, essa influência é anulada pela nossa energia e nossa vontade, e nenhuma perturbação se verifica. E aí então já tem que perceber, né, que se por acaso
o médium oferece uma certa resistência, significa que o espírito precisa trabalhar dobrado para poder quebrar essa resistência. Se é o médium, né, ou um bom médium, como o Kardec perguntou acima lá para os espíritos, quando ele falava sobre se existe algum médium perfeito. E aí então o espírito diz que perfeito não, mas se encontrar bons médiums, que são raros, já é muito. Então, supondo que um espírito venha e encontre um bom médium como instrumento de trabalho, ele simplesmente precisa se concentrar no conteúdo da mensagem que vai transmitir. Se por acaso encontra um espírito, um médium, que apresenta resistência, ele tem que não apenas se concentrar no conteúdo do trabalho, mas se esforçar também para que o médium não ofereça as resistências, mudando o conteúdo daquilo que ele quer transmitir. E continua. Com efeito, os ditados de elevado alcance filosófico, as comunicações de moralidade perfeita são transmitidas às vezes por médiuns pouco apropriados a essa função superior, enquanto, de outro lado, comunicações pouco edificantes chegam às vezes por médiuns que se envergonham de lhes servir de condutores. De maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem, e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por mal condutores, quando podem dispor de bons aparelhos mediúnicos, de bons médiuns, numa palavra. Os médiuns levianos, pouco sérios, chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. É por isso que as suas comunicações se caracterizam pela banalidade, frivolidade, as ideias truncadas e quase sempre muito heterodoxas, falando-se espiritualmente. Certamente eles podem dizer, e dizem às vezes, boas coisas, mas é precisamente nesse caso que é preciso submetê-las a um exame severo e escrupuloso, porque no meio das boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e calculada perfídia fatos imaginados, asserções mentirosas, com o fim de enganar os ouvintes de boa fé. Aqui é uma situação bastante interessante, que muitas vezes nós podemos imaginar o seguinte: vamos pensar num livro desses que nós vemos de psicografia. Uma capa muito bonita, uma história muito envolvente, uma história em que nós temos ali uma trama que prende a atenção do começo ao fim, só que no meio dessa trama, apesar dela seguir exatamente aquele mesmo roteiro, que os espíritos começam de uma forma perturbada, aí eles passam por dramas que vão despertar a consciência, que vão ajudar nessa transformação, e o final é feliz para todo mundo. Esse é um roteiro padrão desses bons romances que nós encontramos hoje. Só que muitas vezes a forma como as personagens da história acabam alcançando esse final feliz, acabam inserindo algumas ideias que são equivocadas, voltadas pelo egoísmo, pelo desprezo, pela indiferença. E aí então a gente acaba percebendo que os fins justificam os meios. Só que na verdade os meios, dentro da realidade, vão levar os personagens por um caminho completamente diferente. Então é nesse caso que nós vemos essa facilidade das comunicações, que também são preocupantes. Hoje nós temos uma ideia, por exemplo, que falar, por exemplo, sobre apometria, uma técnica mediúnica que ajuda nos processos de desobsessão. A apometria diz o seguinte, que utilizando energias mais poderosas, energias mais fortes, a apometria é capaz de livrar uma pessoa doente de um processo obsessivo. Aí, naturalmente, todo mundo vai pensar assim, poxa, então essa daí é uma fórmula mágica, era aquilo que todo mundo estava pensando em encontrar. Só que, na verdade, a apometria, ela costuma fazer o seguinte, é como se fosse esse trabalho feito de desobsessão das religiões evangélicas que nós vemos hoje, ou dos trabalhos de exorcismos feitos pela religião católica. Quando nós percebemos o seguinte, que na verdade a cura vem através da exclusão daquele espírito, independente do que aconteça com ele. O que vale, na verdade, é atingir o objetivo, que é curar o doente, e não você se preocupar com o espírito causador da doença.
Então, quando nós pensamos no fim, o fim é o feliz. E a pessoa fica saudável, liberta daquela influência. Os meios são os mais agressivos. E aí, então, se nós assimilarmos essa ideia sem fazer qualquer tipo de julgamento, a gente acaba acreditando que aquilo é positivo. Seria mais ou menos como nós pensarmos nos dias de hoje, claro que é uma comparação bastante grosseira e agressiva talvez, mas pensar o seguinte, que nós podemos aliviar os problemas das pessoas através de condutas, como por exemplo o aborto, a eutanásia. Vamos supor que eu seja um espírito que eu quero transmitir para vocês encarnados a ideia de que você pode aliviar a dor de um doente através da eutanásia, que hoje é um tema que nós estamos debatendo enquanto participantes da sociedade, enquanto pessoas que fazem parte de uma filosofia espiritualista como é o espiritismo, e nós que temos os nossos próprios valores. E aí então eu, como espírito, vou criar um filme, vou influenciar um autor para que ele escreva um roteiro de um filme que seja muito sensibilizante. Aquele que toca o coração das pessoas, que fazem com que as pessoas chorem, para que ao final eu convença vocês de que a eutanásia é o melhor caminho. Tchau, vai com Deus, filhinho. Essa é a ideia que hoje é transmitida para nós, pelos espíritos também. Então isso vem através de uma comunicação, isso vem através de uma psicofonia, isso vem através de um livro, vem através de um filme, de uma história qualquer. É a forma como nós conseguimos, como se fosse um cavalo de Troia. Você apresenta o presente, mas dentro do presente tem ali tudo aquilo que pode trazer o desequilíbrio. É esse o cuidado que nós temos que ter hoje. De muitos desses livros que nós temos, aliás, nós temos alguns autores espirituais que trazem mensagens, histórias bastante interessantes, mas que disseminam, algumas vezes, até uma certa discórdia entre os próprios espíritas, falando que o espírita é sempre um culpado, que o espírita é sempre aquele que tem um passado cheio de sofrimento, sempre equivocado. E aí você acaba de ler aquele livro e você se sente como se fosse a pulga do cachorro do ladrão. Como se fosse realmente assim uma religião que, em vez de te elevar moralmente, ela te deixa pior do que você estava. Esse é o tipo de disseminação que existe dentro dessa nossa relação com o mundo espiritual, vinda desses espíritos que, hipocritamente, trazem valores negativos, destrutivos, revestidos de histórias bonitas, de histórias românticas. E aí então nós lemos muitos livros, nós ouvimos muitas histórias, mas nem sempre estudamos para isso. Então cada vez que você se deparar, cada vez que nós nos depararmos com uma história que traga algum pensamento, alguma ideia duvidosa, que marquemos isso para poder refletir melhor. E façamos comparações. Só que infelizmente hoje nós temos uma cultura dentro do meio religioso. Isso é comum no planeta todo, não é só no Brasil, não são só os espíritas, é em toda parte do mundo. Nós sempre acreditamos com aquela ideia de que os espíritos, o mundo espiritual, está ali à disposição para nos servirem e principalmente está ali à disposição para nos salvarem daquilo que nós precisamos. Então, eles vieram apenas para poder dizer aquilo que nós precisamos ouvir, e isso já é o suficiente para a nossa salvação. Esse é o pensamento imediato que tem hoje. E nós nos esquecemos da grande responsabilidade de nós construirmos o nosso caminho para poder alcançar esse equilíbrio, essa salvação que nós tanto desejamos, a salvação de nós mesmos, do nosso próprio sofrimento, a salvação de tudo aquilo que é negativo dentro de nós. Então essas leituras que nós fazemos hoje são de fundamental importância para a nossa instrução, mas muito mais do que isso é importante que nós nos instruamos para poder saber fazer a leitura. Porque do contrário, qualquer livro que chega para nós, ele acaba sendo assimilado e de uma forma subliminar, podemos dizer assim, inserindo valores que nos afastam daquele objetivo que nós queremos alcançar. Aquele pensamento subliminar, nós sabemos, a psicologia hoje vem estudando isso, das mensagens subliminares, que elas são inseridas em filmes, inseridas em propagandas, inseridas em histórias, em imagens.
Basta a gente ver, por exemplo, né, uma mensagem subliminar que é bastante comum, é você olhar os produtos de limpeza, que normalmente trazem sempre cores voltadas para o branco, para o azul, que representa aquela sensação de limpeza. Alguma coisa vermelha, que significa o quente, um refrigerante com rótulo vermelho, por exemplo, diz para você que aquele refrigerante é a salvação da sua sede. Porque o vermelho te dá sede, o refrigerante alivia a sua sede. Isso é uma mensagem subliminar vindo através das cores. Então você vê aquilo, mas você não entende qual é a mensagem que nós não conseguimos ver, a mensagem que o nosso inconsciente, o nosso subconsciente acaba percebendo. E os espíritos são inteligentes para isso. A gente pode dar uma ideia com uma sugestão indireta. E essa sugestão indireta passa. É como se fosse você passar por uma catraca e a parte negativa passa por baixo da catraca porque ela não foi vista. E essa vigilância é fundamental. Aquela ideia do Evangelho que diz, né, vigiai e orai, ela é muito mais ampla do que a gente imagina, inclusive para as instruções que chegam para nós. Já que nós estamos expostos, né, como a doutrina, nós já falamos que a doutrina tem a parte mais difícil de todas, né, que é nos dar ali a liberdade de escolha, a estimular cada vez mais o nosso livre-arbítrio. Então significa que nós não temos proibições. Não tem esse livro que é proibido e aquele livro que é permitido. A gente pode ler de tudo, mas só que a atenção tem que ser triplicada. Vamos em frente. Tá. Deve-se então eliminar sem piedade toda palavra e toda frase equívocas, conservando no ditado somente o que a lógica aprova ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza só são perigosas para os espíritas que agem isolados, os grupos recentes ou pouco esclarecidos, porque nas reuniões de adeptos mais adiantadas e experientes é inútil a gralha de se adornar com penas de pavão, porque será sempre impiedosamente descoberta. Isso, naturalmente, quando nós temos um grupo que, embora seja um grupo mais adiantado, tem ali pessoas orgulhosas, que não aceitam críticas, que não aceitam comentários, não aceitam correções. Então é importante que aquele grupo seja sempre bem harmonioso, seja bem equilibrado para poder desenvolver o bom trabalho. E continua. Não falei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixá-los que se comprazam na sociedade dos espíritos cínicos. Deixe-os que se comprazam na sociedade dos espíritos cínicos. Aliás, as comunicações dessa espécie exigem por si mesmas a solidão e o isolamento. Então, se chegou uma comunicação dessa natureza, mais voltada, né, para essa parte da obscenidade, do cinismo, do equívoco, pega ela e joga fora. Porque toda vez que a gente acha assim que faz parte de uma reunião mediúnica, toda mensagem que chega deve ser aproveitada. A gente sempre acha isso. Porque afinal de contas o Espírito veio falar através da gente, a gente foi até a reunião, né? Desperdiçou não, né? Investiu tempo, esforço para aquele trabalho. Chegou uma comunicação, de imediato a gente tem que tentar tirar dela, né? Tentar tirar o leite da pedra. Chegou uma comunicação, não serve, joga fora. Se o espírito se ofender, porque é o espírito orgulhoso. Se for um espírito bem equilibrado, ele vai insistir naquela mensagem, insistir naquela direção, até que nós nos convençamos da sua veracidade. Apesar de que o espírito inferior também faz isso. Ele vem uma vez, joga fora, vem de novo, joga fora. E como a gente lembra sempre, né, dita pelo próprio Stalin, né, que foi líder da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade. E aí então que as coisas se complicam. Vai com Deus, Liliane, bom trabalho. E continua para nós. Tá. Aliás, as comunicações dessa espécie exigem por si mesmas a solidão e o isolamento. Não poderiam, em qualquer circunstância, se não provocar o desdém e a repugnância entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Não poderiam fazer outra coisa a não ser provocar esse tipo de sentimento.
Só um instantinho. Tá. Pessoal, vamos parar por aqui por enquanto, que tem mais um tanto aqui para a gente estudar. Eu não quero correr, porque isso aqui ainda vale, né, um pouco mais da nossa atenção também no próximo, exatamente daquilo que o Erasto trouxe para nós. Então nós paramos aqui na questão número 230, falando sobre, deixa eu ver aqui, a parte, né, dos grupos filosóficos e sérios. Então depois a gente continua isso aqui com calma, senão a gente vai perder aqui uma parte muito interessante daquilo que Erasto traz para nós como orientação a respeito desses fatos que chegam para nós. Aliás, deixa eu ver aqui só uma coisa. Só um instantinho. É exatamente nesse texto, como a gente já viu várias vezes, que Erasto diz, né, mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. A gente ouviu isso várias vezes, e é nesse texto que ele fala sobre isso, e é aqui que a gente vai depois explorar um pouquinho mais. Tá legal? Bom, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Décio,